Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje com a aula 05 do nosso curso completo da CPA 10. O assunto de hoje são os fundos de investimento. E assim como os fundos de investimento são o assunto maior da apostila, também são o assunto mais importante, uma vez até porque, sendo a CPA 10 uma certificação para bancários que vão comerciar fundos de investimento, esse é o tópico principal, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link da nossa playlist, onde vão constar todos os vídeos do curso para facilitar os estudos de vocês. Lembrar também que qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários e não se esqueçam de clicar em gostei no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Bom, os fundos de investimento consistem sob a forma de um condomínio, onde os condôminos têm interesses e objetivos semelhantes nos investimentos. A base legal de um fundo de investimento é o condomínio, e é desta base que provém o seu sucesso, pois o capital é somado aos demais para ser então investido no mercado de capitais, coletivamente, com os benefícios do ganho de escala, da diversificação e da liquidez das aplicações. Bom, os fundos de investimento, existem os fundos de investimento, que são os que compram os ativos direto no mercado financeiro, como os CDBs, os títulos do tesouro, as debêntures e as ações, e os fundos de investimento em cotas, que na verdade compram as cotas de outros fundos de investimento. Nessa aula 05, a gente vai ver as definições legais dos fundos, tá? Para começar, as cotas de um fundo equivalem à menor fração do patrimônio do fundo, sendo sempre escritural e nominativa. O valor da cota é calculado simplesmente dividindo o patrimônio líquido, que é a soma dos ativos, os valores a receber e o caixa, subtraídos os valores a pagar, pelo número total de cotas do fundo. Eu criei aqui um exemplo para facilitar o entendimento. Vamos lá, por exemplo, o fundo tem R$ 2.234.392,10 em títulos públicos, R$ 3.323.431,21 em ações, R$ 321.312,42 de valores a receber da venda de ações, R$ 131.423,21 do valor em caixa e R$ 6.312,32 da taxa de administração a pagar. Sendo assim, o patrimônio líquido vai ser o total de ativos menos os passivos, gerando um patrimônio de pouco mais de 6 milhões. Supondo que o fundo de investimento tem 50 mil cotas, a gente vai pegar esses 6 milhões, dividindo pelas 50 mil cotas, e a gente vai ter o valor da cota de R$ 120,08. Voltando aqui para o nosso menu, o registro do fundo, para ele ser registrado, precisam de alguns quesitos, tá? O regulamento do fundo devidamente registrado em cartório, o prospecto do fundo, onde vão constar todas as explicações para o investidor, o contrato de prestação de serviços do administrador, nomeação de um auditor independente, a inscrição no CNPJ, o formulário padrão da CVM preenchido e entregue online, a lâmina do fundo, que é uma página com as principais informações do fundo para facilitar o entendimento do investidor, e Chinese Wall, que é a separação dos interesses. Por exemplo, se um fundo de investimento é administrado por um banco, ele tem que separar pelos CNPJs o título que ele está vendendo para o fundo e o CNPJ do fundo. Bom, todos os fundos de investimento possuem assembleias. As assembleias são reuniões dos cotistas com a finalidade de deliberar sobre os assuntos do fundo. A convocação deve ser feita através de correspondência, podendo ela ser eletrônica ou física, encaminhada aos cotistas com antecedência de pelo menos 10 dias da data de realização. Se for presente a totalidade dos cotistas, essa obrigação é dispensada. Para convocar uma assembleia, pode ser o administrador do fundo, ou cotista ou grupo de cotistas que detenham no mínimo 5% das cotas emitidas. Existem as assembleias gerais ordinárias, as extraordinárias e as excepcionais por iliquidez. As assembleias gerais ordinárias deliberam normalmente sobre as demonstrações contábeis da administradora, a substituição do gestor ou administradora do fundo, a fusão, cisão ou liquidação do fundo, o aumento da taxa de administração, por ser contra o interesse dos cotistas. Já a redução não é necessária à assembleia porque é do interesse do cotista. A alteração da política de investimentos,
a emissão de novas cotas para fundos fechados, a exemplo dos fundos imobiliários, alteração do regulamento, amortizações caso não previstas no regulamento inicial do fundo, e podem ser adicionadas outras pautas na reunião. As Assembleias Gerais Extraordinárias, na verdade, são qualquer Assembleia Ordinária extra, tá? As Assembleias Gerais Extraordinárias deliberam sobre os mesmos assuntos da Assembleia Geral Ordinária, sendo a única diferença que a ordinária é convocada até 120 dias após o término do exercício social e, no mínimo, 30 dias após a publicação do balanço para aprovação das demonstrações contábeis, sendo qualquer outra assembleia chamada de extraordinária. Então, na verdade, elas não têm nenhuma diferença. A assembleia excepcional por iliquidez. Caso ocorra uma solicitação de resgate do fundo com volume incompatível com a liquidez dos ativos que o compõem, o administrador do fundo poderá declarar o fechamento do fundo para resgates, sendo obrigatório convocar uma Assembleia Geral Extraordinária no prazo de 15 dias para as seguintes possibilidades: a substituição da gestão ou administração, a reabertura ou manutenção do fechamento para resgate, a possibilidade do pagamento do resgate em valores imobiliários, a cisão do fundo ou a liquidação total do fundo. Assim como as assembleias, todos os cotistas também têm direitos. Os direitos de saber o objetivo do fundo, a política de investimentos e os riscos a ela associada, o valor cobrado das taxas de administração e desempenho, do prazo de carência para o resgate e condições para a emissão de novas cotas caso o fundo seja fechado, os critérios de divulgação das informações do fundo, que os fundos de investimento não contam com qualquer proteção do fundo de garantia ou da administradora, e que a rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Para avaliação de performance, recomenda-se avaliar um período mínimo de 12 meses. O cotista deve ter acesso ao regulamento e prospecto do fundo, ao valor do patrimônio líquido, o valor da cota e a rentabilidade no mês, e a composição da carteira do fundo. E ele deve receber mensalmente os extratos dos investimentos e anualmente o demonstrativo para o imposto de renda, com os rendimentos obtidos no ano, juntamente com o número de cotas possuídas e o valor da cota atualizado em 31 de dezembro do ano calendário anterior. Assim como os direitos, os cotistas também têm obrigações. Aqui tem as obrigações do fundo e do cotista. Bom, o fundo é obrigado a divulgar diariamente o valor do patrimônio líquido e valor da cota, mensalmente enviar aos cotistas extrato contendo o nome completo do fundo e inscrição no CNPJ, o nome completo, endereço, contato e registro do CNPJ do administrador, o nome e CPF do cotista, o saldo e o valor das cotas no início e no final do período abrangido pelo relatório, a rentabilidade do fundo no mês anterior, a data de emissão do extrato, telefone, e-mail e site do fundo, assim como do administrador e gestor, e até o último dia útil de fevereiro e agosto encaminhar demonstrações de desempenho semestral. O cotista deve estar ciente das obrigações com o fundo, tais como que poderá ser chamado a aportar novos recursos caso o patrimônio do líquido do fundo fique negativo, pagar a taxa de administração conforme estabelecido o regulamento, observar as recomendações do prazo mínimo e os riscos do fundo, comparecer nas assembleias, manter os dados cadastrais atualizados para receber as informações e comunicações e assinar o termo de adesão atestando ter recebido o regulamento e o prospecto do fundo, estando ciente da política de investimentos e os riscos do fundo. As divulgações das informações devem ser verídicas, consistentes e completas para não induzir o investidor ao erro. As informações devem ser escritas em linguagem simples, clara e objetiva. A divulgação de informações deve abranger equitativamente e simultaneamente todos os cotistas, indiferente do patrimônio investido. As informações também devem ser úteis para a avaliação do investimento e devem deixar claro a não existência de garantias ou isenção do risco. Os fatos devem ser diferenciados de interpretações, opiniões ou projeções.
E as regras se aplicam ao prospecto, à lâmina, ao regulamento e a todos os outros informativos. O não cumprimento dessas regras pode ocorrer a cessão da divulgação da informação e a veiculação com igual destaque e mesmo veículo para divulgar as informações originais a título de retificações e esclarecimentos, devendo constar nessa retificação de forma expressa que essas informações estão sendo publicadas a título da determinação do Conselho de Valores Mobiliários. Os fundos estão divididos em 3 tipos, conforme a CVM. Quanto às cotas, os fundos abertos. Nos fundos abertos, os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo passada a carência. O número de cotas do fundo varia conforme o fluxo de aplicações e resgate do mesmo, comprando ativos nas aplicações e vendendo os ativos nos resgates. Portanto, para esses fundos costumam ter ativos com maior liquidez. Por exemplo, os fundos de renda fixa, os fundos de ações e os fundos de títulos públicos. Já os fundos fechados, o cotista só pode resgatar suas cotas no término do fundo ou liquidação. Nesse tipo de investimento é possível a negociação das cotas em mercado secundário, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário. O material de divulgação dos fundos fechados deve conter o nome do fundo, do administrador, do gestor e das entidades distribuidoras com os respectivos endereços, a política de investimentos, o público-alvo e as principais características, o mercado onde serão negociadas com condições de subscrição e integralização, o prazo da distribuição e o dizer de não garantia da veracidade das informações pela CVM. Quanto aos investidores, os fundos são classificados em restritos, exclusivos ou qualificados. Os fundos são classificados como restritos, são aqueles constituídos para receber investimentos de um grupo restrito de cotistas, como uma família, empresa de um mesmo grupo ou funcionários de uma empresa. Os fundos exclusivos são constituídos para receber aplicações de um único cotista, devendo ser investidor qualificado. Os investidores qualificados são instituições financeiras, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, entidades de previdência complementar, administradora de carteiras e consultores imobiliários autorizados pela CVM em relação aos recursos próprios, e pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimento superior a R$300 mil, que atestem por escrito a sua condição de investidor qualificado. E quanto à carência, existem os fundos com carência e os fundos sem carência. Quando o fundo tem um prazo mínimo para o resgate, com ou sem fluxo de rendimentos, ele é um fundo de investimento com carência. E quando não há carência, os resgates podem ser realizados a qualquer momento, sendo assim um fundo sem carência. Os documentos de um fundo são o regulamento, que estabelece as regras de funcionamento e operacionalização do fundo, segundo a legislação. Deve constar obrigatoriamente a taxa de administração, performance, assim como as de ingresso e resgate. O prospecto contém as informações relevantes à política de investimentos do fundo, assim como os riscos envolvidos. A lâmina reúne em página única as principais características da aplicação, principais indicadores de desempenho, resumo dos objetivos, política de investimentos, taxa de administração e performance. O termo de adesão, ao realizar aporte, o investidor vai estar assinando que recebeu prospecto e regulamento do fundo e tomou ciência dos riscos envolvidos e política de investimentos. Bom, pessoal, eu fiz um parênteses aqui, que são as responsabilidades de cada participante do fundo de investimentos. O administrador é responsável pelo funcionamento do fundo, controla os prestadores de serviço, a comunicação com os cotistas e defende seus interesses. O custodiante é responsável pela custódia dos ativos e responde pelos dados de envio de informações para os gestores e administradores. O distribuidor é aquele que vende as cotas do fundo, podendo ser o próprio administrador ou terceiros, que é o caso novamente dos fundos imobiliários. O gestor é o responsável pela compra e venda dos ativos do fundo, seguindo a política de investimento estabelecida no regulamento. Quando novas aplicações, cabe ao gestor a compra de ativos e quando o resgate, cabe ao gestor a venda dos ativos, mantendo sempre a carteira equilibrada de acordo com a política de investimentos. E o auditor independente é o responsável pela auditoria das contas do fundo.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um capítulo muito longo, então ele vai ser separado em duas partes, tá? De qualquer forma, eu lembro a todos que qualquer dúvida a gente fica à disposição nos comentários. O nosso e-mail para qualquer dúvida mais particular é atendimento@topinvest.com.br. Peço a todos que gostaram, por favor, cliquem em gostei ali no vídeo. Não deixem de se inscrever no nosso canal para estar recebendo as novidades. E aqui tem o link das nossas outras videoaulas, caso vocês não querem procurar a playlist. Um abraço e bons estudos a todos.